Estamos aqui para mais uma live com o Thiago Dossea, nosso especialista em seguros. Então, o tema hoje é seguro preventivo para empresas. O tema é palpitante. Então, nós fizemos antes a live de seguros essenciais para empresas e negócios e agora estamos nessa nova temática. Vocês conhecem seguro, vocês têm dúvida, vocês têm alguma coisa que pode se aproximar desse tema, aqui é o local para você dirimir suas dúvidas, né? Nós estamos aqui com o Thiago Dossea, ele é corretor de seguros com mais de 10 anos no setor. A empresa Dossea Seguros tem 31 anos de funcionamento no segmento. Ele é diretor executivo da Dossea Seguros, ele é advogado e ex-professor da Escola de Negócios e Seguros. E também tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV e certificação técnica em Regulação e Liquidação de Sinistro pela ENS. Então, com vocês é Thiago Dossea, um querido amigo, que já estamos enfrentando a segunda live, né, Thiago? Então, assim, ele tem essa expertise, esse condão de ministrar o seu conhecimento, de apresentar as novas técnicas para aquele que enfrenta o risco do mercado, enfrenta os negócios, que a gente sabe que não é fácil, e aí você tem o seguro com uma certa garantia, né? Então, o Thiago já falou um pouco da sua trajetória. Eu queria que você se colocasse assim no mercado e como seria o seguro preventivo nas nuances dos empresários. O que é que você poderia dizer para a gente, Thiago? Enorme satisfação estar aqui novamente, né, falando das paixões, direito de seguro. E tem muita coisa para proteger o empresário, né, da sua atividade, né? E tem algumas estratégias que a gente pode utilizar o seguro, tá? Até falava, né, com o nosso querido professor Durão sobre as agências de turismo, por exemplo, né? A agência de turismo hoje tem muitas nuances que podem responsabilizá-los, né? Sabemos que inicia uma operação, por exemplo, uma excursão, inicia da entrada no ônibus ou a entrada num avião até o retorno dessa pessoa. Então, muitas coisas podem acontecer. Pode acontecer trilhas, né, passeio de barcos, e isso pode ter um perigo maior. E esse perigo pode se reverter contra a agência de turismo, né, como nesse exemplo que eu estou citando. Então, tem alguns seguros que eles se encaixam perfeitamente, né? Como existe a advocacia preventiva, existe o seguro preventivo, né? É importante que essas empresas elas busquem alternativas de seguros, e mais de um, tá? Para ter realmente esse respaldo, né? Eu falava sobre o seguro de acidentes do turista. É um seguro que protege em caso de morte, invalidez e até mesmo despesas médicas que tenha esse turista, né, durante esse trajeto aí que está responsável, por exemplo, nesse caso, a agência de turismo, certo? Então, esse AP, apesar de ser feito para o cliente, esse AP, ele dá uma certa segurança que essas pessoas não vão querer responsabilizar por muitas vezes a agência de turismo, porque já há uma preocupação, ou se não até mesmo, caso seja processada essa agência, certamente a indenização será bem menor, o juiz ponderará a preocupação que teve a empresa em dar aquele respaldo ao seu cliente. Ou seja, o evento foi futuro, foi incerto, mas a empresa pensou além, ele já tinha uma proteção ali, que foi o seguro, e já é um respaldo indenizatório para aquele cliente. Você fala do seguro de viagens, né? Que o cara pode contratar o seguro de viagem e, às vezes, o próprio cartão de crédito já cede quando você compra a passagem com o cartão de crédito, ali já está embutido o seguro, né? Você está falando do seguro de viagem, que aliviaria, vamos dizer assim, um eventual risco, um eventual compromisso da agência de viagem em qualquer infortúnio do seu cliente, né? Nesse caso, preventivamente, nesse exemplo que eu dou, eu acho que a agência deveria, ou sei lá, né, dentro da sua estratégia, embutir dentro do seu preço, né, esse seguro, porque é como se fosse uma oferta da própria agência, né, uma segurança da própria agência. Além de alguns seguros, né, de viagem, eles são obrigatórios, né? Esse aí a pessoa terá que fazer. Mas em trajetos, por exemplo, domésticos, ou excursões, ou passeios, né?
o risco ele é muito eminente aí, ele está ali, né, para a agência. Então, é importante que ela busque essa proteção para o seu cliente, demonstrar essa preocupação, né, a função social desse contrato, né, o bem, né, que ela está ofertando preventivamente, porque isso não garante que ainda assim essa pessoa lesada possa buscar a empresa, né, para uma possível indenização. E ainda tem outro seguro, né, além desse, que a gente sempre diz que são a carta na manga da agência, né, por exemplo, nesse caso aí. Então, se a agência ainda quer se sentir ainda mais seguros, faz um seguro de responsabilidade civil, né, o IENO, né, para que, se ela for processada, a seguradora seja garantidora de uma possível indenização. Quer dizer, essa empresa, o dono dessa empresa, o diretor dessa empresa, eu posso dizer com toda segurança, ele vai dormir tranquilo, tá? Porque não vai dormir. É para isso que seguro serve, é para dar proteção e tranquilidade às pessoas. Se ocorrer aquele evento, ele estará amparado significativamente pela seguradora. Ô, Tiagão, qual é o exemplo prático que você poderia dar ao empresário que está nos assistindo? Primeiro, obrigado a você que está acompanhando nossas lives, nossos vídeos no canal Via Jurídica, que tem um compromisso justamente de transmitir o conhecimento nesse segmento. Então, assim, qual é a dica que você daria no exemplo prático? Por exemplo, um empresário que vai contratar um serviço por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 ano, qual seria o valor médio, assim, uma situação especulativa, né? Uma hipótese. Como é que você poderia trazer aqui de experiência, com a sua experiência, e colocar para aquele que está nos assistindo assim, tem uma franquia a pagar? Como seria essa relação desse seguro? No seguro de IENO, né, existem vários limites, né, de cobertura. Tá? Geralmente eles começam em 100 mil, vão até 2 milhões, né, 100, 200, 300. E essa avaliação ela deve ser ponderada junto com o corretor de seguros. Tá? E a gente sempre diz uma máxima em seguros que quem melhor conhece o risco é o próprio cliente, é quem está na operação. Ele que vai dizer, inclusive os exemplos que eu tenho, vêm oriundos dos clientes que passaram por determinadas situações. Então, ele que vai me dizer qual o valor dessa cobertura. O seguro, tecnicamente, ele tem uma franquia, que a seguradora só será acionada a partir de um determinado valor. Essa franquia ela tem variações, né? Tem N produtos que o corretor vai poder passar para essas empresas. Então, você tem cobertura, tem franquias que podem ser de 5 mil, de 10 mil. Então, digamos que ocorreu uma situação que originou a responsabilidade civil desta empresa, então ela vai verificar qual o valor da condenação. A condenação foi 20 mil e a franquia é 5 mil, então isso significa dizer que a seguradora arcará com 15 mil reais. Tá? Então, a franquia é um limitador, mesmo porque a seguradora ela pode participar, inclusive, do processo judicial como parte interessada. Ela, inclusive, ela vai defender o cliente também. E o seguro IENO, ele não é somente se for condenado. Muita gente diz, então eu só vou acionar o seguro de erros e omissões profissionais se eu for condenado. Não, é um seguro de reclamação. A gente até quer mudar esse nome em seguros. É seguro de reclamações, porque existem custos envolvidos, inclusive com advogados, custos de defesa. Você, de vez em quando, é processado por algo que você acha que não é responsável, e às vezes não é, de fato. Né? Numa cadeia produtiva, mais uma vez citando o turismo, que nós temos a agência, nós temos o guia turístico, nós temos o hotel, nós temos o translado, é muita gente, é uma cadeia produtiva grande, que um pode errar e levar todo mundo junto, né? Quem é de direito sabe disso, né? É todo mundo solidário aí, todo mundo responsável. E, pasme, os custos de defesa podem ser altos, pessoal. Imagine, e mais uma vez citando turismo, o pessoal do turismo vai dizer, também do céu, ele está aí falando muito de turismo, vamos fazer logo esse seguro. Mas o turismo, ele é muito mais difícil, porque o turista, eu faço uma viagem para outro país, eu faço uma viagem para outro estado, né? Então, eu posso vender nacionalmente, tem agência de turismo que vende nacionalmente. E a gente sabe da área de direito que o que vincula o juízo é a residência do consumidor.
Imagine ter que responder uma ação por um ato Terceiro, né? De um terceiro, tinha que pagar advogados para lá, né? Tem que pagar todo esse custo, além dos custos judiciais em si. Então, esse seguro ele ampara tudo isso, né? Então, inclusive, a modinha que ainda, eu já sou formado há 10 anos, mas ainda diz a moda do dano moral, até hoje existe, né? Todo mundo diz, vai, mas ainda existe todo o processo, todo mundo vai pedir dano moral. Isso. Né? É o abalo, qualquer abalozinho, né? Já pede lá o dano moral. E estará também dentro dessa cobertura. Tranquilo. Veja, eu acho que a maior importância dessa live é justamente transmitir essa situação que passa os empresários, né? E justamente a preocupação com o risco, o medo de advir uma ação, de advir uma contenda, de advir uma demonstração para a sua empresa, né? E que não dependa dele, que foge o controle dele. Eu gostaria que você falasse um pouco mais desse seguro quanto às reclamações, né? Porque, na verdade, você falou que essa nomenclatura de erro e omissões poderia mudar para seguro de reclamações, seria uma forma mais abstrata do seguro, né? Como seria isso? Ele reclama e aí a empresa recebe essa reclamação e ele quer receber lá R$ 3.000, né? E aí eu passaria essa contenda para a seguradora e a seguradora faria o quê? Ela entraria em contato direto com o cliente da empresa? Como seria essa relação nesse sentido desse seguro de reclamações ou seguro de erro e omissões? Então, o seguro a gente diz reclamações porque nem sempre ela tem pertinência, a reclamação. Então, o erro e a omissão, ela nem sempre é pertinente, né? Mas sim, o consumidor ele sempre pode fazer isso, ele recorrer. Dois pontos principais. Ele pode recorrer de forma administrativa, né? Ele pode buscar a empresa, verificando que houve aquela situação, né? Lembrando que os partícipes da empresa, né? Pode ser feito esse erro para um colaborador, né? Tem um exemplo que eu vou até citar. Então, pode ser administrativo e pode ser redundar judicial. E pode ser que inicie administrativo e vá para judicial, porque não vai haver acordo, né? Então, a seguradora sempre vai avaliar em ambas as situações. Primeiro, não pode ser de forma nenhuma dolosa. Ela sempre tem que ser um ato de natureza culposa, né? Que foi feito sem intenção. Então, a seguradora dá amparo somente a danos, né? A gente teve um grande... Negligência, imperícia, entre outros, imprudência, né? Então, do empresário, né? Ou dos seus funcionários. Ou dos seus colaboradores. Ou dos seus colaboradores. Diga-se de passagem que tem que ser colaboradores que devam devidamente registrados, que tenham vinculação, né, legitimidade de poder atuar em nome da empresa, né? Então, os funcionários, ou até mesmo diretores, registrados, vinculação. Então, existem as duas possibilidades, né? Averiguando aquele erro ou omissão, vai ser feito. Então, pode ser sempre, eu digo que a reclamação ela pode ser pertinente ou não, mas isso vai gerar o quê? Custos para a empresa. Né? Custos com defesa, com advogados, com pareceres, com perícias. Então, tudo isso, imagine um escritório contábil, né? Ele poder ser processado por um erro de auditoria, um erro que as contas auditadas não foram feitas plenamente. Quem é que pode dizer plenamente que foi errado? Outra pessoa, outro perito na matéria, que seria outro contador, um auditor. Então, isso serão custos que deverão ser suportados. E ao final desse processo, seja administrativo ou seja judicial, né, aí sim que vai saber se houve não erro ou omissão da parte reclamada. Tá? Então, há essa tecnicidade, há essa apuração que é feita, mas sempre resguardado pelo seguro em todos esses custos. Porque a intenção do seguro é que a empresa, mesmo acionada, não tenha um abalo patrimonial. Imagine, eu faço várias consultoria para várias empresas, uma empresa contábil, né? E vem uma ação coletiva. Quanto é que isso abalaria, né, uma empresa contábil? Né, por causa de uma determinada situação. Então, as empresas têm que pensar que esse seguro é para resguardá-los, né, de um abalo patrimonial, né, nas suas economias, nas suas despesas,
de forma extraordinária, né? Porque seguro, como eu digo e repito, é sempre futuro incerto. E ele pode ocorrer a qualquer momento. E digamos ainda que a gente também, as empresas, elas vivem com várias pessoas atuando, e isso também é possível que ocorra, né? Com certeza. Ô Tiagão, você colocou justamente aí algumas nuances do seguro de erro e omissões, que alguns também chamam talvez de seguro colaborativo ou participativo, ou seja, de reclamações, né, dos seus clientes. E aqui Geraldo fez uma pergunta no ramo de farmácia. Desde já agradeço a você que está nos assistindo, agradeço a todos que estão nos acompanhando aqui nessa live, entre outras. Obrigado, viu, por sua presença. Então, ele pergunta o seguinte: ele tem uma farmácia, já chegou a segunda e a terceira, e recentemente ele tomou um golpe, ou seja, houve uma fraude ligada ao seu funcionário e um distribuidor. Existe algum seguro que, se ele tivesse contratado, ele estaria resguardado em caso de fraudes de terceiros ou golpes que ele poderia ter sido envolvido de forma involuntária? Essa é a pergunta. Obrigado a você que está nos assistindo. Valeu? Então, Tiagão, com você aí a resposta. Então, existe sim, né, o seguro de responsabilidade civil, ele pode amparar algumas situações. É claro que, assim, a pergunta dele foi muito genérica, eu não pude compreender perfeitamente qual a situação, tá? Mas se realmente ele for responsabilizado, né, aquele ato fraudulento não foi cometido por ele, foi por terceiras pessoas, mas ele foi responsabilizado por isso, poderá sim ter amparo securitário. É claro que a situação, né, pode ser mais diversa Tem que ser possível. apurada, né? Tem que ser levantada, né? Mas, em tese, né, o seguro ele é justamente para amparar essas situações em que ele seja responsabilizado por um ato, né, que às vezes nem diretamente por ele, é como diz, tem outros partícipes, né? Eu já vi algumas situações que existe participação das empresas e ele é condenado. Tá? Então, se houver isso, poderá sim, desde que esse ato de fraude não parta dele, né? Não tenha nenhuma, né, conveniência, nada, ou algum tipo de envolvimento. Muitas vezes, esses casos, eles vão para a esfera penal, né? O processo civil ele fica suspenso até uma determinada resolução desse processo penal, para que haja um respaldo civil, né, na decisão do judicial. E, dependendo da situação e do caso, é possível, sim, que esse seguro dê este amparo. Entendi. Então, tranquilo. Tiagão, não vamos demorar muito nessa live, até porque nós já esgotamos muito das dúvidas na primeira live, que você falou dos seguros essenciais para as empresas e negócios, né? Mas assim, eu queria, assim, já próximo de encerrar a nossa live, que você avalie o comportamento das empresas e o que você indicaria como dica de cautela aos empresários no sentido de seguro e no seguro de erro ou omissões, entre outros, que você acha prudente que eles acompanhem, que eles observem, que eles avaliem, né? A gente está propondo aqui a avaliação, nós estamos colocando à disposição conhecimento, mas que ele possa avaliar qual a melhor circunstância, dependendo do seu ramo de negócio, né? Então, quais são as cautelas e indicações que você vai dar nesse ramo de seguro, a depender do nicho do empresário? Eu sempre digo que seguro é prevenção, né? Não adianta pensar em seguro futuro, né? Quando ocorre aquela situação. Então, a primeira coisa que o empresário tem que buscar realmente contratar o seguro, né? Fazer isso de forma preventiva e contratar o seguro de uma forma correta, com as cláusulas perfeitas e aquelas que amparam as situações características do negócio dele, né? Então, são as empresas de restaurante, verificar as características peculiares que podem ter lá. Por exemplo, restaurante, eles têm câmeras frias, então pode ser que haja um defeito nessa câmera fria e perca toda o material que está naquele ambiente frigorificado. Então, analisar os riscos que ele possui, o empresário, da sua atividade, tá? Verificar também na condução dos profissionais que ali atuam, né? Quais são os riscos que podem, né? Eu tenho um escritório de advocacia, por exemplo, outra atividade. Será que os advogados podem perder prazos e acometer prejuízos ao escritório? Então, ele avaliar, né, através da assessoria de um corretor de seguros,
quais são os riscos que são inerentes ao seu negócio, qual o tamanho das suas operações, para que ele possa pedir esse respaldo em termos de seguros. E, claro, sempre preventivamente, sempre antecipadamente ao erro, aquela ocorrência que venha a vir, que venha a ter, né? Então, busca um corretor de seguros, procura avaliar junto com ele quais são as coberturas disponíveis no mercado, né? E situações que ocorrem, e a gente que é profissional sabe, tem muitos exemplos no mercado também, não precisa acontecer para a gente poder optar em fazer o seguro. Você tem que fazer antes que as coisas aconteçam. Então, procura ver no mercado. Tanto é, né, que é seguro preventivo, né? Exatamente. E vai prevenir riscos, né? Danos. E tem várias soluções, né? Várias soluções mesmo que você pode obter, e eu digo por custos muito acessíveis. Então, as pessoas, de vez em quando, deixam de fazer porque não sabem nem o custo, como é um custo muito irrisório para o tamanho da segurança que pode se obter. Então, busquem a informação, busquem se atualizar no sentido de resguardar a sua operação. Eu vejo empresas que têm aí 10 anos de atuação e, de repente, se diz, poxa, aquela empresa maravilhosa, realmente era uma condição muito boa e ela está assim hoje porque ela começou a declinar. Porque, às vezes, não teve a solução do seguro, veio aqueles impactos, né, que ela não esperava, não tinha um resguardo patrimonial do seguro, né, preventivo, e acaba tendo que reduzir ou até mesmo fechar em algumas situações. Então, é bom que, né, imagine um incêndio numa indústria. Uma indústria, né, acaba com a operação. Simples assim. Então, aí é uma coisa que o cara, o empresário, na sua operação... No mercado, no supermercado, no mercado de bairro. Até uma mercearia, né? A gente fala do grande, mas pequena mercearia. O cara passa o ano todo. Eu falo até do pequeno empresário, até. Eu vou exemplificar a mercearia, mas pode ser N's. Vai ter uma mercearia, ele se dedica, ele coloca o seu estoque, né? Ele faz toda aquela arrumação, tudo, e ele deixa por último para contratar o seguro. O seguro deve vir antes da operação sua. Então, você tem que pensar antes que aconteça e antes da operação. Porque se você já está operando para fazer o seguro, você já está em risco. E aquele risco, ele é tão acentuado que pode aniquilar o seu negócio total. Então, pensa antes, empresário. Pensa realmente que você tem que contratar esse seguro antes para você. E eu sempre digo, vá dormir bem. O empresário que ele pensa antes, ele vai dormir tranquilo, ele não está preocupado, né? Em situações aí que podem ter, né, de incêndio, né, roubo do empreendimento, né, um dano elétrico que pode ocasionar um abalo também. Então, enfim, isso é só um exemplo, mas várias situações que o corretor ele pode realmente lhe ajudar a dar a solução devida para que você tenha uma serenidade no seu negócio. O seguro é tão importante como comprar os seus insumos, como comprar a sua matéria-prima e como contratar pessoas para ter no seu negócio. Você tem que fazer preventivamente. E na questão, que o grande assunto hoje é o IENO, né, o erros e omissões, e cuidado também com as ações judiciais, está aliado também um bom advogado, tá, professor? Dele poder orientar também com a ferramenta do seguro, né? Olha, preventivamente, eu digo que seguro, a advocacia preventiva, se aliado ao seguro preventivo, aplicações de seguro preventivo, a pessoa está totalmente aí segura e tranquila para sua operação, tá bom? Isso aí. Bom, gente, eu queria agradecer a Tiago Dossea, com a sua ampla experiência. Ele é diretor da Dossea Seguros, com mais de 31 anos de serviços aproveitados pela sociedade, pelos empresários, pelo cidadão, pelas pessoas de bem. E agradecer a você pela essa audiência, agradecer a você que acompanha nossos vídeos aqui no canal Via Jurídica, que é um canal dedicado justamente a transmitir conhecimentos em rápidas pinceladas aos empresários, aos empreendedores. Então, eu passo a Tiago Dossea agradecendo, meu amigo, e que Deus siga lhe abençoando, lhe dando mais energia. Você transpira pelos poros essa energia de seguros, isso é ótimo, é excelente. Eu digo sempre, cada um evolua naquilo que gosta e naquilo que sabe fazer. E Tiago Dossea é uma das pessoas que transmitem esse conhecimento, essa sabedoria assim,
que flui do coração. Então, Tiago Dossea, muito obrigado. Com você, as últimas palavras. Valeu. Eu que agradeço, né? Tá nesse ambiente aqui, eu me sinto em casa. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo. É uma satisfação enorme estar aqui novamente. E sempre que precisar, eu estou à disposição para falar aí desse apaixonante mundo de seguros, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Tiagão, muito obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo. E até a próxima, hein? Valeu, valeu, valeu.